E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui novamente, mais uma vez, com o nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Toda semana eu falo que é um tema muito legal, né, cara? É porque mano. É um tema muito legal, não tem como ficar empolgado pra falar sobre isso. Tá, hoje a gente vai falar sobre os storytelling. Você deve estar se perguntando o que é um storytelling. Às vezes a pessoa sabe, ela fala assim, ah, tá, já vi, já. Tá, mas se você já sabe, então... Vê também, é um novo ponto de vista. A gente vai dar métodos sobre storytelling. Ah, eu falo, já vi método sobre storytelling. Mas não os meus. Dando início aqui ao nosso vídeo, a gente vai te explicar um pouquinho se você ainda não conhece o storytelling, se você não sabe para que serve. Então, segue com a gente que tem muita coisa legal. O storytelling tem várias definições, na verdade, né? Então, é uma prática de contar histórias, uma metodologia de história. Então, assim, já vi bastante coisa na internet. A que eu mais gostei, a que eu mais me identifiquei e a que eu acho mais interessante de ser passada para frente é uma forma de você transmitir conteúdo, de você passar conteúdo para outra pessoa ou outras pessoas. E a forma que eu acho mais pertinente, a forma que eu acho mais legal, o storytelling é uma forma de você transmitir conteúdo, de você passar uma mensagem, de você falar com outras pessoas através de histórias. Então, quando você quiser conversar com alguém, quando você quiser passar uma mensagem, quando você quiser, né, contar alguma coisa para uma pessoa, você utiliza uma história para transmitir, para passar aquela mensagem para frente. E essa é a forma que eu acho mais assim, interessante e mais pertinente, mais legal de você passar o que é storytelling. Massa, beleza. Vamos conversar com alguém, vamos contar a história. Pra quê? Pra que a gente utiliza isso? Manda ver, Túlio. Tá bom, fora ganhar dinheiro, serve pra você transmitir um conteúdo ou uma ideia de forma que fixa na cabeça da pessoa. Basicamente, você vai plantar uma ideia na cabeça da outra pessoa. Quem assistiu A Origem sabe do que eu tô falando. Contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. E o legal do storytelling é que é uma forma de você... Como você conta a sua história, ou como você passa essa mensagem, isso se fixa na cabeça da pessoa. Então, é uma prática, né, uma metodologia que eles usam para trazer mensagens mais impactantes. Né? Você não vai entrar no sonho da pessoa, né? Mas você vai falar uma parada que ela vai enraizar lá dentro. Sim. E geralmente essas mensagens, essas histórias, elas são carregadas de muita emoção. Então, a forma como a pessoa conta a história em si, ela carrega muita emoção. Ela carrega um contexto muito forte. E isso faz com que essa mensagem, com que esse conteúdo que ela quer passar, se fixe não só na cabeça da pessoa, mas também no coração. Então, ela vai lembrar por muito mais tempo do que você está falando. E assim, quem usa, né? E quem utiliza essa técnica? Basicamente a humanidade inteira, desde que a humanidade existe. A humanidade foi fundada, foi basicamente em história. Então, antes da invenção do papel, a gente passava conteúdo através de histórias. A cultura ela é toda passada em história, né? Então, era toda verbal. Os índios basicamente transferiram toda a cultura deles, todas as informações, toda a história que eles tinham através de histórias, né? Através de histórias contadas de pai para filho dentro da tribo. Inclusive na África tem uma tribo que faz isso até hoje. De dia eles falam exclusivamente sobre a caça e sobre o que eles vão fazer, tipo, nas funções e por aí. Só que de noite todos eles se juntam na fogueira e contam histórias. Cada um conta uma história, né? Tipo, chega um lá e conta, não. Eles têm o hábito de contar histórias todas as noites na fogueira. E isso é muito legal porque além de criar, né, o hábito da pessoa falar em público, a habilidade dela contar histórias, ela tá ali interagindo com outras pessoas. Então isso também gera uma certa habilidade social para todo mundo, cara. Isso é muito legal. Qual foi o maior discurso que você já fez? Sim, então, quantidade. Eu acho que eu fiz um discurso para umas 100 pessoas. Ganhei. Eu acho que eu fiz um discurso para 100 pessoas. 500. Caraca, que legal. Quando fiz? Não foi legal, não. Pô, foi mó legal isso, mano. Não foi legal, não, bicho. Fiquei nervosão. Não, nervoso é normal. Foi no meu primeiro emprego. Eles falaram assim, não, você tem um perfil legal, você não quer fazer um discurso. Não, vai só uma galerinha. Eu falei, por que não, né? Meu primeiro emprego, sou exemplo. Aí eu tava na primeira fileira, virei de costas pra subir no palco e... Tinha 500 pessoas. Tinha 500 pessoas me olhando e esperando eu falar, inclusive o governador da cidade. Que massa! Que legal. Foi legal, não. Que eu falei, vou improvisar na hora. Foda-se, não preciso escrever. Meu Deus. Os primeiros 10 palavras... aí depois engajou e aí foi.
Pô, no meu caso, eu dei uma palestra sobre um tema bem técnico. Não, E- eu falei, pô, professor. Assim, fiquei muito nervoso, errei pra caramba, tomei muita porrada, mas hoje em dia eu gosto bastante de falar em público. Fora, né, as tribos, índios e os seres humanos de uma forma de, assim, grandes nomes do empreendedorismo mesmo, na verdade, grandes nomes da humanidade utilizam técnicas de storytelling para passar mensagem, para falar para as pessoas, para fazer um lançamento de um novo produto. Por exemplo, cara, Steve Jobs usa storytelling para praticamente tudo. A Pixar foi fundada baseada em storytelling, então todos os filmes da Pixar seguem a jornada padrão do herói. A gente fala um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Papa Francisco. Papa Francisco, cara, super pregador, muito eloquente, passava mensagem para mais de 6 milhões de pessoas e ele sabia como motivar e como cativar a audiência dele. Bill Gates, cara, não tem o que falar, Bill Gates é um super nome, né, do empreendedorismo, um grande líder aí de vários projetos, muita coisa legal ele faz, sabe passar mensagem, utiliza storytelling pra caramba. Oprah, então a Oprah, ela basicamente, assim, tudo que ela faz, ela utiliza storytelling, ela tem várias metodologias que ela utiliza para contar as histórias dela, para se conectar com a audiência, para fazer com que as coisas que ela tá falando, das pessoas que ela tá falando também, se conectem e passem pela audiência. Então isso é muito legal. O Chris Hadfield, quando não tá matando zumbi, Não é o do Resident Evil 5. não é do Resident Evil 5, mas Chris Hadfield também utiliza bastante storytelling para falar com as pessoas. E Infelizmente esse não soca a rocha. tem a Malala também, que é uma indiana assim, com uma história incrível de vida. A gente vai deixar o link aqui na descrição pra você saber um pouquinho mais sobre ela, mas... Cara, a história de vida dela é muito bacana, a forma como ela conta a história dela e de outras mulheres que passaram por várias dificuldades lá na Índia. Então, assim, a construção dessa história é muito tocante, é muito emocionante. E quando ela vai pedir apoio, quando ela vai contar a história dela, quando ela vai falar da causa que ela defende, essa história ela comove, ela move pessoas, né? Assim, todas as outras movem. Não, sim. Mas a dela em específico é... E também ninguém mais, ninguém menos que Winston Churchill, que com 180 palavras virou... Ganhou uma guerra somente. Conseguiu convencer a Inglaterra na época a não desistir, né, não negociar com Hitler e pegar nas armas e ir pra guerra pra virar o jogo. Então assim, ele utilizou storytelling, ele utilizou vários elementos, né, do storytelling específico para conseguir fazer com que a Inglaterra fosse assim, não, negociação é o caralho. Ou a gente morre, ou a gente morre. Tudo isso com storytelling, tudo isso, assim, a forma como ele moveu a Inglaterra, né, o povo, a se levantar e ir pra guerra foi utilizando storytelling. Então, assim, é uma técnica extremamente poderosa que tem muito recurso legal e te ajuda a muita coisa, né? E, beleza, agora você já sabe o que é, para que serve, quem utiliza, e vamos contar uma história? Uma boa história, né? Normalmente tem o que a gente chama de jornada do herói. Então, tem um herói, tem um protagonista, né? No caso, se for a sua história, você é o protagonista, ela tem que ter um vilão, né? E aí tem que ser uma adversidade, um grande problema que você enfrentou, né? Alguma coisa que te prejudicou, uma barreira que você enfrentou que é muito grande, assim, tem que ser um vilão. Quanto maior for a barreira ou a dificuldade, mais envolvente ela fica com a conclusão. Exatamente. E ele tem que passar por uma coisa onde você estava bem, né? E veio esse vilão, acabou com a paz, acabou com aquele cenário inicial que você tinha. Você passou por aquilo, né? Você enfrentou o vilão, você cresceu, você passou por todas as dificuldades, né, que decorreram desse vilão, que esse vilão causou para você. E você saiu do outro lado mais forte. E depois de todos esses desafios tem uma conclusão, né? O que aquilo te trouxe? Como é que aquilo te fortaleceu? Que tipo de moral você aprendeu com aquilo? Como é que aquilo te deixou mais forte? Você encontrou alguma coisa no final dessa jornada? Então, assim, as histórias boas da jornada do herói seguem esse padrão. Então, tem o herói, o vilão, o desafio que causa o herói, né, a queda do herói, digamos assim, a luta, a superação e a conclusão. O que o herói conseguiu no final disso tudo. Ascender. Assim, basicamente todo shonen faz isso. Né? Exatamente. Todo o anime, né, de luta faz isso. Dragon Ball fazia muito isso. Cavaleiros do Zodíaco fazia muito isso. Naruto, One Piece. Não, se você já assistiu Boku no Hero...
Boku no Hero. A gente tem, cara, praticamente todos os filmes da Pixar seguem o padrão de jornada do herói. Se você for analisar bem assim, os filmes da Pixar, todos eles vão ter a jornada do herói. Isso é fato. Você só precisa olhar bem o que você acha. É isso. Então, a questão, um dos mais conceituados filmes de animação de todos os tempos, Frozen, por exemplo. Vida de insetos, cara. Vida de inseto, onde o protagonista estava bem. Aconteceu o problema lá com os gafanhotos, o vilão, né? Os vilões são os gafanhotos. E o protagonista, como é que é o nome do protagonista? Formiga. O Piccoli. Formiga azul. O protagonista estava de boa. Chegaram os gafanhotos, acabaram com a paz dele, né? Eles eram um desafio a ser superado. Ele foi expulso, né, do formigueiro onde ele estava. Então, assim, foram uma série de problemas que foram acontecendo na vida dele. E várias quedas, até ele chegar num ponto onde ele conhece os outros insetos, volta pro formigueiro com uma solução, né, para acabar com os gafanhotos. E aí, quando você pensa que vai ficar tudo bem, dá tudo errado de novo. Então, assim, são vários desafios, são vários problemas que ele vai enfrentando no meio do caminho, até chegar na conclusão onde ele supera todos esses problemas e ele aprende alguma coisa com isso, ele tira uma conclusão, uma coisa muito boa daquilo, ele se torna muito mais forte, ele ganha Gafanhotos têm respeito. medo de chuva. Gafanhotos têm medo de pássaros. E chuva. E chuva. A jornada do herói é construída isso. Quando você for, por exemplo, contar uma história pra alguém, quando você for contar a sua história pra alguém, quando você for conversar com alguém sobre algum tema e você quer passar sua mensagem de forma impactante mesmo, usa a jornada do herói. Então você, o protagonista, estava fazendo alguma coisa numa boa, aconteceu um problema, alguém causou um problema, teve algum vilão, alguma coisa ali que te prejudicou muito, e você foi lutando contra isso, passou por várias dificuldades, aquilo ali foi te machucando, foi te deixando mais fraco, você superou esse problema, né? Então você saiu do problema, você começou a superar isso tudo, você enfrentou esse vilão e no final você saiu mais forte. Então constrói a sua história, né? A mensagem que você quer passar ali dentro dessa forma, que isso causa um impacto muito grande. Isso faz com que a outra pessoa, as pessoas que estão te ouvindo, se conectem com você. Então, nossa, já passei por aquilo, nossa, que problema difícil. Elas se conectam com você, elas se ligam, isso cria uma certa união, uma conexão entre você e as pessoas com quem você está conversando, e acaba que a sua mensagem fica muito mais forte, muito mais poderosa de ser passada. Conta a história, divide ela, só que cuidado com o tempo. Você não pode enrolar muito na sua história, senão ela fica interessante. Sim, você tem que dividir bem. Se você vê um filme de 3 horas, assim, acredito eu, dependendo do como andar do filme, você vai desinteressar na metade do caminho. Então, assim... Senhor dos Anéis. Só as 2 torres que é chato mesmo, mas o resto é bom. Mas é isso, assim. Pega o exemplo do Senhor dos Anéis. Se você não gosta, perfeito. É longo. Tem a história? Tem. É boa pra caralho, mas... Resume a história bem e é isso. E aproveita, a gente já entra no segundo tópico aqui, a regra dos 3. Existem vários estudos que mostram que os seres humanos eles têm mais facilidade, eles conseguem gravar de 3 a 4 elementos. Então quando você está passando uma mensagem, sei lá, eu quero fazer um PowerPoint para um investidor e eu quero mostrar para ele por que ele tem que investir na minha empresa. Em vez de mostrar os 25 pontos fortes da minha empresa, do porquê que ele deveria investir, foca nos 3 ou 4 que é mais interessante para ele, que trazem mais benefícios para ele. Porque as pessoas não querem alguma coisa muito longa, elas não conseguem gravar coisas muito longas, né? Números muito longos ou apresentações muito longas. Então se você foca em 3 ou 4 fatores que são mais importantes, ela vai gravar aquilo ali e aquilo ali vai ressoar com ela, vai ficar com ela por muito mais tempo. Se você for analisar as grandes histórias, assim, as histórias mais marcantes, tem sempre a regra de 3. Todas elas têm começo, meio e fim, né? Normalmente, voltando no exemplo dos filmes aqui, eles têm a introdução, o contexto do herói, da introdução, né? Quem é o herói, por que ele tá ali. Aí depois a gente apresenta o vilão, a dificuldade, e depois a gente pega a superação, a conclusão do enredo. Tipo, normalmente, tudo hoje em dia, basicamente, se você parar para analisar, usa a regra dos 3. Tudo de sucesso. Steve Jobs usava, Papa Francisco usava, basicamente todos os storytellers grandes usam essa fórmula, que é a regra dos 3. Todos eles usam a mesma fórmula. Só que muitas vezes inconscientemente, mas usam. É uma maneira fácil do cérebro agrupar as coisas. Normalmente quando você vai decorar um número, ou você vai decorar seu número de telefone, ou coisa do tipo, o endereço, você sempre separa por 3 ou 4 coisas, porque é até aí onde seu cérebro aguenta. E uma coisa legal na construção de histórias, assim, histórias bem famosas como
Três Porquinhos. Nas histórias infantis mesmo, a maioria dos desenhos infantis são sempre 3 elementos. Os 3 porquinhos, os 3 espíritos do Natal, 3 espiãs demais, as meninas superpoderosas eram 3. Provavelmente não lembra de todos os corredores da Corrida Maluca. Você provavelmente não se lembra de todos os personagens de Frozen, mas você lembra dos 3 principais. Assim, mas você lembra do Vovô Max, da Gwen e do Ben 10. Não lembro do vovô, não lembrava dele, não. Tá maluco? Ele que dirige, o cara é encanador, o bicho dá pau nos aliens com a mão, velho. Você lembra de todos os X-Men? Não. Lembro. Não. Lembro. Lembro. Canta a abertura todinha. Não. Mas aí não são todos. São todos da abertura. Do X-Men Evolution ou do X-Men? O X-Men Evolution tem X-Men pra caralho. Sim. Você sabe o nome de todos. Dos principais, sim. Não, só dos principais. Só porque tava na abertura. São os principais, porra. Você lembra o nome de 3 personagens do Super Choque? Tirando o Super Choque e o Guia. Tirando o Super Choque e o Evan. Tá, a gente tem... Porra. Então, assim, eles utilizam 3 elementos pra conseguir ficar mais fácil da pessoa que tá assistindo memorizar, né? Da mensagem chegar. Então, e além disso, todos esses filmes, desenhos que a gente falou, todos esses filmes que a gente falou tem a jornada do herói. Então, os 3 porquinhos estavam de boa, aí chegou o problema, que era o lobo mau, teve todo o desenvolvimento da história, as dificuldades que eles passaram e no final conseguiram derrotar o lobo e tem uma conclusão, né? Tem uma moral por trás disso. Então, assim, façam caso deste jogo. Quando for, né, introduzir também dentro do seu storytelling, pode utilizar a regra dos 3. Quando você for conversar, passar alguma coisa, divide em 3 elementos, ou você vai falar com o investidor, divide em 3 tópicos mais importantes. Vai numa entrevista de emprego, lista suas 3 principais competências para aquela vaga. Você vai contratar alguém, fala das 3 principais, dos 3 pontos mais fortes da empresa, dos 4 pontos, assim. Mas não passa muito disso, porque senão a pessoa não vai conseguir lembrar e aquela mensagem não vai ser tão eficiente quanto você gostaria. Você tá pensando, storytelling é só para você vender uma ideia, coisa do tipo, não. Storytelling é para enraizar a mensagem e fazer o coração das pessoas baterem. Aí que a gente entrou no ponto. Dando a brecha aqui, o 5º e último elemento, né, do porquê que você precisa utilizar o storytelling, quais são os resultados que você consegue alcançar utilizando essa técnica. Então, vamos bater o martelo aqui. Antes da gente falar, se você está gostando do vídeo, se você curtiu, se você tá achando que esse vídeo está te acrescentando alguma coisa, está te ajudando de alguma forma, se essa mensagem foi boa para você, se você curtiu isso, deixa o like pra gente, né, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque você não só vai ajudar muito a gente, vai ajudar muito o nosso canal, mas você vai estar ajudando outras pessoas que, como você, podem gostar do vídeo, podem querer ver essa mensagem, podem estar precisando disso aí, para dar uma melhora na carreira, para poder melhorar a sua própria empresa, ou até mesmo para se comunicar melhor com as pessoas. Então, ajuda bastante e você também está ajudando outras pessoas. Quando você dá o like, o YouTube entende que é um vídeo bacana e ele vai recomendar para mais gente. Existem vários cenários que a gente pode listar aqui para você. Então, um dos que a gente falou no meio do vídeo é: você tem uma empresa e você quer fazer uma apresentação para vários investidores. Você pode utilizar o storytelling para contar a história da sua empresa, para contar os resultados que você teve e por que esse investidor deve, né, investir na sua empresa, deve aportar dinheiro na sua empresa. Então, quando a gente falou, utiliza a jornada do herói para contar como é que a sua empresa ou você saiu de um problema muito difícil, enfrentou uma dificuldade e venceu isso aí, chegou na empresa que você tem hoje, nos resultados que você alcançou, e por que o investidor deveria, né, realmente colocar dinheiro lá dentro. E às vezes não é nem só o fato de você ter uma empresa, assim, tipo, ela ter resultados, não, é você vender a sua empresa. O Shark Tank, The Voice, o MasterChef, todos foram frutos de histórias de um storyteller, do mesmo, inclusive. Ele simplesmente tinha uma ideia e soube como passar ela. E, tipo assim, hoje é um puta sucesso porque foi vendido da maneira correta. O cara, ele construiu o programa, né? A gente está falando aqui do produtor do programa, ele construiu isso de forma que as histórias que são contadas dentro do programa cativam a audiência, né? Que deixam a audiência animada, excitada, querendo ver mais, querendo ajudar aquelas pessoas, se conectando com todas as pessoas que estão no programa e torcendo por elas. Então, assim, o cara soube estruturar programas de televisão contando a história dos personagens. A Oprah, né, faz muito isso. Não, e não é só investimento. Aí você pode estar me perguntando, tá, beleza, como é que isso tem a ver? Todo mundo aqui conhece a Apple, certo? Todo mundo sabe alguém ou tem um iPhone ou alguma coisa da Apple.
E assim, você fala, a Apple é uma loja de celular e de computadores. Não. Steve Jobs fez a Apple, em nenhum momento ele pensou em fazer a Apple uma loja de computadores. O Steve Jobs vendia felicidade. Esse era o lema dele. Então, ele chegou até onde chegou e ele fez o que ele fez por essa ideia. E contando essa história. Então, aí que você vê o peso da história. E você não motiva um funcionário, você não motiva uma pessoa a trabalhar para você falando, vamos vender o melhor computador do mundo. Você diz, cara, vamos mudar a vida das pessoas, vamos oferecer para elas uma ferramenta tão incrível que ela vai se sentir feliz de utilizar aquilo ali. Então, a forma como você conta essa história, como você conta o seu sonho, o que você quer passar, a forma como você motiva as pessoas que vão trabalhar com você, faz toda a diferença entre ter um funcionário que trabalha para receber o salário e um funcionário que é devoto, que quer fazer aquela empresa dar certo, que quer fazer aquela marca dar certo, que quer cumprir a missão da empresa junto com você. E ele recebe o salário por consequência, porque precisa pagar as contas, mas ele não trabalha pelo salário. Ele trabalha pela ideia. Ele trabalha pela ideia, ele trabalha pela missão da empresa. E somando com isso, a gente tem os clientes também. E quando você já tem os funcionários que são devotos àquilo, querendo ou não, isso transparece para os clientes. Então, assim, eles ficam tão devotos quanto a sua marca, a sua ideia. E isso é o ápice que você pode ter de um cliente. Que ele comprar, ele vai comprar a sua causa, ele vai disseminar aquilo. Então, o mais forte vai ficar. O Steve Jobs fez o iPhone, ele usou 3 coisas: um telefone, um reprodutor de música e uma forma de conectar à internet. Só que ele fez isso, ele falou isso, ok. Depois ele falou, então, um aparelho de telefone, um tocador de música e alguma coisa que vai te dar acesso à internet numa coisa só e vai caber no seu bolso. Entendeu? Tipo, só isso vendeu o iPhone. Só. E assim, acho que legal, assim, se você não assistiu a apresentação do iPhone, né, do primeiro iPhone do Steve Jobs, assista, vale muito a pena, assim, é um exemplo incrível de storytelling. Ele fez isso, acho que foi em 60 segundos, assim, ele destruiu qualquer tipo de expectativa que as pessoas tinham e basicamente revolucionou a indústria do telefone. Assim, e foi muito rápido. E como o Túlio falou, eu vou apresentar para vocês hoje um iPad, eu vou apresentar para vocês hoje um telefone, eu vou apresentar para vocês hoje um aparelho que acessa a internet. Eu não lembro, não tenho certeza desse último, mas... E aí ele repetiu isso umas 3 vezes e a audiência estava na maior expectativa de vir realmente um iPad, um telefone e um outro aparelho, né? Regra dos 3. E de repente ele falou assim, não, a gente tem um iPhone que faz tudo isso. E aí, pum! Cara, e aquilo ali foi sensacional, foi assim... estrondoso. Foi, não, sem contar que, né? Foi na época da transição onde eles saíram do celular de teclado pro touch. Assim, mais do que a funcionalidade, mas a forma como ele apresentou esse produto, assim, a quebra de expectativa, a regra dos 3, ele sempre trabalhou com a questão heróis e vilões, como Microsoft, como IBM, como Nokia. E assim, ele sempre trabalhou muito bem essa questão da jornada do herói e tudo. E a forma como ele construiu essa apresentação foi assim, destruidora. Não, nego ficou maluco. É uma das apresentações mais históricas que existem. Nesse momento, ele não tinha clientes. Ele tinha fãs. E aí a Apple, né, o iPhone em si, passou a ser uma coisa tão absurdamente cobiçada. Assim, todo mundo queria ter um iPhone. Isso foi construído justamente pela forma como ele apresentou o produto. Como ele construiu a história em cima do produto, a história da marca, a história da Apple, a história da empresa como um todo, dos produtos como um todo. Então, ele não tem cliente, ele tem fãs, ele tem pessoas extremamente devotas à marca. E assim, e só para finalizar, né, você quer conseguir o emprego dos seus sonhos? Cara, usa o storytelling, conta pro seu empregador o que tem de bom em você, constrói a sua jornada, fala dos desafios que você passou para se tornar a pessoa que você é hoje, para ter as habilidades que você tem hoje. Isso faz toda a diferença numa entrevista, tá? Isso vai cativar o teu empregador, cativar a pessoa que está do outro lado ali da sua entrevista, e as suas chances de conseguir um emprego que você quer de verdade, ficam muito maiores. Mas aí você deve estar falando, pô, mas eu sou tímido, não consigo falar, eu sou tímido. Então, se você pratica isso, não importa se seja com sua mãe ou alguma coisa, ou no espelho mesmo, assim, você precisa praticar, e segundo, você precisa botar o seu sonho nisso. Seu coração.
Porque se você falar da boca pra fora, a gente percebe. Então tem que ser um negócio que você se apaixona. Então quando você tá apaixonado por uma causa, ou você quer, sei lá, um emprego dos seus sonhos, uma coisa do tipo assim, você tá mesmo a fim de fazer aquilo, você transpõe aquilo pra pessoa. Então você gera mais confiança naquilo. Então fica muito mais fácil das pessoas seguir os seus métodos, os seus objetivos, quando você já faz isso. Então você tem que estar devoto àquilo que você acredita, naquilo que você segue. O discurso famoso do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Ele tinha um papel, né? Tinha um discursozinho que foi feito para ele. E ele começou a ler aquilo ali, não tava legal. E aí, de repente, uma pessoa mais próxima dele, que tava ali, falou assim: Martin, conta do seu sonho. Fala do seu sonho para eles. E aí ele parou, né? Ignorou o que estava escrito no papel, respirou e falou assim: eu tenho um sonho. E aí ele começou a fazer todo aquele discurso, assim, Aquele historicamente famoso. Todo mundo dos Estados Unidos, basicamente, sabe do Martin Luther King e como é que ele foi impactante na vida de muita gente. E assim, foi impactante, foi forte, porque foi com muita emoção, veio do coração. Então, ele falou aquilo ali, algo que veio da alma, assim, que realmente era a causa dele. E o que o Túlio quis dizer é, quando você for contar a sua história, quando você for falar com alguém, seja para uma entrevista de emprego, seja para conseguir investidor, seja para qualquer coisa, quando você for contar a sua história, coloque emoção nela. Fala a verdade, coloca assim, alguma coisa que realmente vem do seu coração e que te toca de alguma forma. Porque se tá te tocando, é muito provável que vai tocar outra pessoa também. E é isso, espero que você tenha gostado. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo que os outros, mas esse conteúdo aqui ele é muito grande, tem muita coisa para falar em muito pouco tempo. E... provavelmente a gente vai voltar nele em algum momento. Mas, assim, de princípio é isso. Espero que você tenha gostado. E semana que vem tem mais. Sim, agora tem mesmo. Agora tem mesmo. Tamo firme e forte no canal aí. Não se esquece de dar um like, viu? O like é importante. Like, joinha, assim, ó. Sininho, pra receber as notificações. Mostra pra mãe, pro primo, pro tio, pro sobrinho. Se tem um sobrinho que faz assim, muito tímido, não consegue fazer uma apresentação direito, manda pra ele. Fala assim, ó, se liga nessa galera aqui. Já ouviu falar sobre storytelling, criança? Valeu. Tchau. Até semana que vem.